questão, né, da energia. Ao meu ver, tem muita energia de ditador nesse mundo. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer estar certo. As pessoas vão em comentários do Facebook de umas, vão no perfil da outra, ou então no jantar de família. Todo mundo quer imprimir a sua opinião e não interessa e não respeita a opinião do outro. E quando a opinião do outro é contrária à sua, as pessoas elas querem calar a outra, né? Seja através da força, seja através de qualquer meio. E eu não sei se é certo, mas eu tenho a impressão de que ainda tem uma energia remanescente de uma ditadura particular, né? Cada um quer que todos sejam da forma que eu quero, sabe? Sem respeito ao livre-arbítrio do próximo, sem o mínimo respeito sobre... Olha, cada um pode viver a forma que quiser. Essa é a minha impressão. Será que isso ainda existe? Muito disso é da baixa autoestima do planeta ainda e da pessoa, né? Quando alguém quer impor alguma coisa, na verdade ela não está bem com ela mesma, né? Ela tem uma necessidade de gritar, né? De impor a verdade dela, o ponto de vista dela. Porque quando você tá bem com a sua autoestima, você coloca, né, a tua opinião ali e você não, energeticamente, você não tenta impor aquilo como uma verdade. Você não entra numa briga, né, para tentar impor isso. Então, uma das coisas que ainda permanece no planeta e que é algo que está sendo limpo ainda é essa energia da baixa estima, né? Porque o simples fato de se estar na Terra, né, considerado um ambiente mais denso, etc, etc, a alma por si só, com as encarnações aqui, ela já se sente como se ela estivesse pagando alguma coisa, né? E não está pagando nada. Mas enfim, o campo do planeta, as crenças, as informações distorcidas que foram trazidas, tudo dá-se a entender que você está aqui para sofrer, né? E que você é um lixo. Eu já ouvi gente dizer que nós somos o lixo da galáxia. Eu acho isso um absurdo, falar uma coisa dessa, com todo respeito a quem falou, né? Porque... Mas enfim. E aí a pessoa já traz, né? Já traz um campo de baixa estima grande. Então, geralmente em discussões, em situações onde ela tem que colocar o ponto de vista dela, ela tem que se impor de uma forma que ela seja ouvida. Isso também tem muito do histórico dela de encarnações no passado, onde ela foi calada muitas vezes, né? Onde ela foi silenciada muitas vezes. Ela não pôde falar o que ela queria falar e se expressar como ela gostaria de se expressar. Por isso que tem muita gente hoje que quando entra numa discussão, que não precisa ser... porque acabou que discussão virou sinônimo de briga, né? Que uma discussão necessariamente não precisa ser uma briga, né? Pode ser uma conversa diplomática elegante, né? Mas acaba que vira uma briga, né? Porque a pessoa ela grita, ela quer ser ouvida, e muitas vezes não é por maldade, é por uma dor que ela carrega, por um não ser amada, não ser amado no passado, não ser ouvida, não ser ouvido, né? Muitas vezes não é por maldade, né? Mas é importante a gente começar a avaliar isso dentro da gente, né? Até que ponto, numa conversa, numa discussão, você, a nível interno, sente a necessidade de impor aquilo que você está falando, né? A necessidade de colocar aquela tua verdade ali como uma verdade absoluta. O porquê disso? Por que você sente isso? Por que você tem que impor aquilo dali? Por que você não pode conversar, apenas colocar o teu ponto de vista de uma forma tranquila e saber ouvir um não e saber ouvir uma resposta contrária de uma maneira elegante, de uma maneira suave, que é o que acontece dentro, à borda das naves da Federação, que existem muitas discussões de vários seres, de vários setores que não concordam com determinadas coisas, né? E eles dialogam ali, colocam os pontos de vista deles e tudo de uma forma muito tranquila, tudo de uma forma muito harmoniosa, né? Não tem um joga-sapato no outro, né? Não tem um joga-pedra no outro porque você é um cretino, você está errado, isso é um absurdo, isso não está certo, então o que você está falando está certo, é isso?
né? Porque é o que acontece com muitas das discussões, né? Isso é um absurdo, isso não é verdade, isso não pode. Então você entra nessa energia. Então, se você está dizendo que o outro ali está errado, etc., então você está certo. É isso? Você está dizendo que o outro é errado e você está certo. São só pontos de vista, né? São só pensamentos, são só formas que cada um tem de entender a realidade, de entender as situações. O quanto você é maduro o suficiente para entrar em discussões, para discordar e concordar de uma forma que o teu interior, os teus corpos inferiores não te dominem ao ponto de você ter que gritar para colocar o teu ponto de vista. Tá na hora da gente amadurecer isso, né? Salve Deus!